paciente com autismo, ele pode vir a ter deficiência intelectual, né? A deficiência intelectual no autismo geralmente contribui para a gravidade do autismo, né? Até no nosso psicopapo sobre autismo, nas nossas conversas sobre autismo, é perguntado se a deficiência intelectual entra para diagnosticar o autismo. Não necessariamente, não necessariamente. Mas quando eu tenho um paciente com sinais autísticos, né, que está dentro do espectro, mais o quadro de deficiência intelectual, geralmente isso contribui para ser um autismo um pouco mais grave, um grau mais elevado. Você falou sobre a questão do QI, né, do teste de QI, porque o teste de QI ajuda muito a gente na verdade, ele vai avaliar essas questões, né, que a gente está falando aqui. E como eu trabalho numa equipe multidisciplinar, a gente sempre conversa o quê? A gente tem que saber muito como que a criança está aquele dia, porque na maioria das vezes, né, essa criança está nervosa. Então, tem criança que responde aleatório, né? Quando a criança responde aleatório, esse teste ele é refeito, né? Porque assim, lógico, a psicóloga ela tá ali, ela vai estar observando a criança, porque tem criança, ele tem que aí olha para lá e faz assim. Aí não vai. Aí, né, escreve aleatório. A gente viu já uma equipe, então a gente senta para estar discutindo o caso, a gente já viu que realmente tem uma dificuldade até social, né, que também é um item importante, eu acho que dentro da deficiência intelectual, né, é o social desse pai com essa mãe. Então, acaba que vem é genético, né? A gente vai falar um pouquinho depois, acho, da genética, mas vem dos pais, né? Acho que vem ali. E não necessariamente precisa ser, né? Hoje existem estímulos, existem terapias, né? Eu atendi uma criança aqui outro dia que foi muito interessante, né? Eu estava fazendo um teste com ela e aí é um teste do Piaget para ver algumas questões, né, de raciocínio. E aí nós colocamos duas correntes, uma grande e uma pequena. Aí eu falei, faz de conta que tem dois ratinhos aqui, que aqui são duas pistas, eles vão apostar corrida. Quem que vai chegar primeiro? Aí ela olhava assim, qualquer um. Qualquer um. Qualquer um pode chegar primeiro. Eu falei, não, olha só. Aí, né, a gente conversa e tal. Aí ela olhando pro lado assim, esse aqui, ó, esse chega. É isso que você tá falando, momentos aleatórios. Então, tipo assim, então não dá para chegar numa avaliação num dia como esse. Por isso que ela tem que ser multidisciplinar. Multidisciplinar. É muito importante que ela seja assim. É muito importante também, igual que a gente falou aqui do QI, né? O QI, ele fornece um número. Ele te dá um número, mas esse número isolado, ele não diz muita coisa. Então, você tem que olhar o contexto, porque, na realidade, para você chegar a esse número, existem testes diferentes, né? Então, você tem um teste, por exemplo, a gente não vai entrar em detalhes, por exemplo, teste Columbia, você tem o WISC, ou VISC, né? WISC, que é um teste muito amplo, ele já está na sua 4ª versão. E assim, é um teste que também tem uma estratégia, tem uma forma de ser aplicado, igual que a Bruna falou muito bem agora. Só que ele vai dar um número e esse número ele tem que ser interpretado também no contexto. Né? A gente tem, por exemplo, considerando só em relação a QI, né? Só o número QI. Quando, por exemplo, é maior que 85, que seria o considerado normal, entre 75 e 85 seria o limítrofe, né, que esse acaba sendo uma incógnita. Abaixo disso você tem o déficit cognitivo leve, posteriormente mais para baixo o moderado, mais para baixo o profundo, mais para baixo o grave. Só que, por exemplo, tem situações, por exemplo, imagina quando você tem um limítrofe, é até interessante, quando você tem um que é classificado como limítrofe, ou seja, o QI está na média, no ponto inferior, não é considerado deficiência, porém, se aquela pessoa que pontua isso é dependente, tem uma extrema dependência, tem uma dificuldade com autonomia, necessita de amparo, ela pode sim ser diagnosticada como déficit cognitivo. E o inverso, uma pessoa que pontua, por exemplo, no nível do déficit intelectual leve. Então, por exemplo, ele pontua no nível de deficiência, mas dá conta de levar a sua vida, tem uma vida profissional, constitui sua família, ele pode ser diagnosticado como normalidade. Entende? Então, nossa, para vocês perceberem aí a seriedade que é
a gente chegar num laudo da deficiência intelectual. Sim. Né? Esse né, esqueminha que você falou, ele é muito interessante, porque a gente discute isso muito na equipe, até porque a gente pensa assim, ele não deu, né? Deu lá nível de QI normal. Mas aí você vê a história dele. Aí você vê uma história que às vezes, né, uma família que mora muita gente na casa, e aí tem aquele todo o processo, não tem estímulo, você fala assim, gente, ele não mas ele vai virar. Então vamos ver o que a gente pode estar fazendo por ele, porque se ele não ficar hoje aqui, daqui 2, 3 anos a escola manda ele de volta para cá. Então aí, ali caso, a prevenção. Sim, aí não seria o diagnóstico clínico, mas seria uma questão, você já percebeu uma possível deficiência social, cuja intervenção ali ajudaria muito a você melhorar o desfecho. Isso, porque ele tem uma predisposição de desenvolver. E aí, sem os estímulos, provavelmente ele vai... No caso, essa semana aconteceu isso, o menino foi, ele tá comigo desde 2016, ele foi por causa de dificuldade de fala, e aí depois ele entrou já na gagueira, e aí ele vem de uma família desestruturada, né, totalmente estruturada, então hoje ele já consegue, olha, tem um apoio de fono, teve TO, não tem mais, mas tem a psicóloga, mas hoje ele já consegue verbalizar o quê? A dificuldade que ele tem. Igual ele falou assim, tem uma dificuldade na escola, teve um bloqueio, aconteceu, né, um problema na casa, e isso bloqueou ele na parte escolar. Aí veio a pandemia, e aí ele travou tudo. Então, assim, mas hoje ele já consegue falar, né? Mas ninguém me ajuda. Então, assim, você vê assim, ele não tem apoio da escola, ele não tem o apoio dos pais. Então, ele é um deficiente intelectual. Porque, assim, ele tá pedindo socorro. Sim. Aí você fala assim, ai meu Deus, peraí, como que a gente vai fazer? Vamos ajudar esse menino, porque você vê que ele mesmo tá fazendo o diagnóstico dele. Então, assim, eu não dou conta. E realmente ele não dá conta. E aí ele começa a ficar agressivo. E às vezes a família quer que dê conta. Mas a criança às vezes não Ou consegue. muitas vezes a família quer que o remédio dê conta. Exatamente. Né? O medicamento. Então, mas ele toma medicamento. Vamos deixar claro, o medicamento não tem, né? Então, aí vamos... Já teve famílias que ficaram um pouco, vamos dizer assim, frustradas, né? Quando a gente explicita, né? Que assim, olha, infelizmente não existe nenhum medicamento que deixe mais inteligente.